Fala meu povo, minha pova, mais uma vez estamos nós aqui para mais uma maravilhosa aulinha de geografia com o Fábio Lopes. Que vergonha. Seguinte, povo, nós nos últimos vídeos fizemos uma revisão, né, parte 1 e parte 2, e agora a gente vai retomar de onde nós paramos. Tá? Nós vimos já essa questão das florestas, as formações vegetais, as formações florestais, no caso, a vegetação no mundo e particularmente no Brasil também. Nós vimos que nós temos basicamente alguns tipos de vegetação, né? E os que mais se destacam são os arbóreos, os arbustivos e os gramíneos, tá? Então, com base nesse tipo de vegetação e nessa classificação, a gente vai poder estudar de forma mais detalhada, de forma um pouquinho mais aprofundada, cada um desses tipos. Como eu disse, nós já falamos sobre alguns, né? Aqui nós temos mais uma vez um mapa mostrando a distribuição desses tipos vegetais. E no vídeo passado eu chamei a atenção de vocês para esse detalhe que, olha, quando você tem os mesmos tipos de formação vegetal em partes diferentes do mundo, porém são partes diferentes do mundo que estão na mesma faixa do planeta. Se a gente pegar o planeta assim e fizer esse corte aqui, ó, horizontal, a gente vai ver que, por exemplo, aqui, ó, a floresta equatorial, ela está aqui, ó, na zona do Equador, aqui no Brasil, na América do Sul de modo geral, né? Aqui na África e aqui na Ásia. Se você for pegar a vegetação, cadê? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, a floresta boreal, essa azulzinha, ó, está aqui também, e um pouquinho aqui nas regiões mais frias do mundo, certo? Então a tundra, mesma coisa, olha aqui, ó, nessa zona mais polar, certo? Então perceba que você tem essa vegetação sendo, digamos assim, disposta no planeta em partes diferentes, porém em partes que ocupam a mesma zona do planeta, a mesma faixa territorial no planeta, tá? Falamos sobre essas formações vegetais, as florestais. Tá meio confuso hoje, né? Tô meio gaguejando mais do que normal, perdoe a nossa falha. Falamos sobre isso aqui, dando os exemplos do Brasil e tudo mais. Caiu um papel ali, eu olhei agora. Presta atenção. E a gente vai começar a falar dessas formações campestres, tá? Foi aqui que nós paramos e é daqui que nós vamos continuar. Doeu. Olha lá, olha só, olha lá, olha que legal. Formações campestres ou campos são constituídas por gramíneas, ou seja, vegetações rasteiras de pequeno porte utilizadas normalmente como pasto natural para a pecuária. Vejamos alguns exemplos desse tipo de vegetação aqui, ó. Você tem nessa foto mais à direita o que nos Estados Unidos eles chamam de pradaria. Aqui no deserto do Nevada é um tipo de vegetação gramínea, né, de vegetação campestre. Tudo bem que aqui você tem uma quantidade de vegetação menor, ou pelo menos elas não cobrem todo o terreno como acontece nesse caso, mas, e apesar de aqui ser um deserto, você percebe que é um deserto que não é como aquela formação clássica de deserto que a gente tem na nossa mente, né? Aquele monte de areia, dunas e tudo mais, camelos, enfim. Essa é a imagem clássica de deserto que a gente tem. E percebe que aqui você tem um pouquinho de vegetação, apesar de que para efeito de classificação isto aqui é deserto e não pradaria, mas é um deserto relativamente verde, tá? Nas diversas regiões do globo, a vegetação campestre recebe diferentes nomes, sendo nos Estados Unidos conhecido como pradarias, na Ucrânia estepes e na América do Sul pampa ou campanha gaúcha, tá? Sendo que aqui está falando sobre América do Sul. Porém, vem comigo, se você botar lá no tio Google Campos Marajó, você vai ver que no Marajó temos também um exemplo de vegetação campestre, de certa forma. Não sei se vai aparecer aqui, mas tomara que apareça, para não parecer um mentiroso. Ó, tá aqui, ó. No Marajó nós temos também uma vegetação campestre, porque assim, o Marajó ele faz parte do Pará. E obviamente então, ele faz parte do bioma Amazônia, né? A vegetação que predomina aqui é a Amazônia, mas sempre tem mas ao contrário do que muita gente pensa, a Amazônia não é só aquela floresta exuberante, estrondosa,
Parece que ela faz barulho. Aquela floresta exuberante com aquelas copas bem largas, enfim. Não, nós temos ali tipos, entre aspas, diferentes de Amazônia. Nós temos formações vegetais que não são exatamente essa que eu estou falando, né? Com árvores com 30, 40 metros de altura, aquela copa bem larga, folhas largas, enfim. Tá? Nós temos esse tipo de vegetação aqui no Marajó, também os campos. Ó, isso aqui é em Soure. Perceba que, é claro que aqui tem esse detalhe dela ser, em boa parte, alagada, né? O que facilita a vida para esses caras que moram aqui, ó, os búfalos. Oi, tio. É o seguinte, não falei qual tio. Só pra... Meu Deus, que... eu tô arranjando treta na família. Enfim, corta esse depois, tá? Sou eu que edito, quem é que vai cortar. Voltando, esses campos eles são boa parte do ano alagados, o que facilita a vida desses caras aqui, dos búfalos, que, diga-se de passagem, não são originários do Marajó, eles foram trazidos para cá pelos portugueses, e como eles vieram de regiões da Índia e da Ásia de modo geral e também da África, que são em boa parte do ano alagados, eles se adaptaram muito bem aqui, tá? Mas nós não temos esses campos apenas no sul do Brasil, no sul da América do Sul, como está dizendo no nosso livro, tá? Voltando para o livro. Mas sim, é bom que vocês entendam. Mais uma vez. Aqui ó, tá dizendo que são nomes diferentes. Para provar para vocês que os nomes são diferentes, mas na verdade nós estamos falando do mesmo tipo de formação vegetal, eu vou botar aqui mais uma vez no tio Google, olha. Estepes Ucrânia. Olha. É assim lá. Tá vendo? Tem aqui Taras Shevchenko. Perceba que as formações vegetais são imensos campos abertos com vegetação de gramínea, ou seja, uma vegetação que não é tão alta. Não é exatamente aquele gramadinho baixinho, não. Ele é um pouquinho mais alto, mas enfim, tá? Aqui os cavalos, ao fundo uma casa, sei lá, tá? Perceba que isso aqui é a estepe ucraniana. Agora se a gente for botar pradaria Estados Unidos, olha o que aparece. Basicamente a mesma, não a mesma imagem, claro, mas o mesmo tipo de vegetação. Sendo que essa aqui é até legal, essa imagem aqui, que ela dá uma classificação um pouquinho mais aprofundada. Nosso livro ele é bom, só que ele aborda os assuntos de uma forma muito resumida em alguns aspectos, então isso, na verdade, deveria servir para vocês procurarem sempre outras fontes. Eu já disse algumas vezes, repito novamente, vocês não devem ficar apenas com o livro. Usem o livro, ele é muito importante, mas busquem também outras fontes na internet, em outros livros que vocês possam ter em casa, canais no YouTube, enfim, dê um jeito de buscar sempre agregar mais conhecimento. Não se contentem apenas com o que o livro ou eu ofereço, tá? Busquem sempre mais, isso vai ser muito bom para vocês. Essa classificação das pradarias, aqui está falando sobre pradarias, mas isso vale para as estepes, vale também para o Pampa Gaúcho, né? Nós temos as pradarias altas, que ocorrem em regiões mais úmidas, nas quais pode-se desenvolver gramíneas com até 2 metros de altura, cujas raízes são profundas, tá? Tá aqui uma imagem dando uma ideia para vocês de como seria isso. Temos as pradarias mistas, cuja vegetação apresenta uma grande diversidade de plantas, cujos solos são significativamente férteis, ou seja, são solos muito bons para a plantação. E nós temos as pradarias baixas, onde há uma menor diversidade de plantas, com predominância de gramíneas de pequeno porte, onde normalmente essas áreas são usadas para o gado, para pastagem, certo? Principalmente de gado, mas também de cavalos e outros animais. Okay? Então, quando a gente fala em pradarias, ou estepes, ou Pampa Gaúcho, ou Campanha Gaúcho, enfim, nós falamos dessas classificações aqui: as altas, as mistas e as baixas. E só para a gente não ficar aqui sem falar do Pampa Gaúcho. Percebam que é bem semelhante. Essa foto é pequena, mas enfim,
Dá para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Como eu disse, bem semelhante, tá? A internet tá meio lenta, tá demorando para carregar a imagem. Carregou, bebê. Aqui, ó, bem semelhante, aqui, bem semelhante, tá? Corta pra mim. Agora, tá? Falando um pouquinho sobre deserto, vegetação de deserto. Deserto não é só areia? Não, acabamos de falar que não, tá? Formação de deserto, a formação vegetal desértica é uma consequência da baixa umidade das áreas de clima desértico. A vegetação caracteriza-se por uma formação por plantas xerófilas ou por capim em tufos isolados. Entre alguns desertos temos o do Saara e o de Gobi e da Namíbia. Xerófilas também aqui, ó, plantas adaptadas para viver em climas áridos e semiáridos, com capacidade de armazenar água por um longo período, tá? Então, quando a gente fala em deserto, vamos mais uma vez, tio Google. Opa, deserto. Vocês sabem quais são os maiores desertos do mundo? A gente fala em deserto, a primeira imagem que vem à cabeça é tipo isso, né? Dunas e tal, aqueles sol escaldantes. Ah, meu Deus, que calor. Mas, como foi dito, o deserto ele também tem, digamos, a sua vegetação. Bora ver o que é que aparece pra gente. Corta pra mim. Olha, isso aqui fica onde? Não tá dizendo. Mas provavelmente, não sei, não faço ideia. Você sabia que muitos dos desertos, muitas das áreas que são desertos hoje, há milhões e milhões e milhões de anos, foram mares? Tanto é que foram descobertos já ossos de peixes, restos, fósseis na verdade, né, de alguns animais que são típicos de áreas oceânicas no deserto, tá? Então isso é uma prova geológica de que algumas áreas de deserto foram oceanos, foram mares, e que daqui a milhões e milhões de anos algumas áreas que hoje são oceanos e mares podem vir a ser deserto. Na verdade isso já está acontecendo. O Mar Morto ele está morrendo. Piadinha sadia. Também engasguei essa piada. O Mar Morto está morrendo e é uma área de deserto ao redor, e o Mar Morto pode vir a ser um deserto em pouquíssimo tempo. O Mar de Aral também é a mesma coisa. Então percebam que isso não é algo tão distante de acontecer, ok? Mas perceba que os desertos, isso aqui fica para os Estados Unidos, eu acho que é o deserto da Arizona, tem vegetação, tá? Não é aquele mundo de areia apenas. Olha, esse aqui é o deserto do Atacama, no Chile, tem vegetação, mas olha, tufos de gramas isolados. Você não vê árvores, você não vê água, raramente você vê. E por conta dessa falta de umidade, no caso que é a água que está disposta no ar, que está disponível no ar, né, automaticamente você não tem chuva. Se você não tem chuva, você não tem um grande desenvolvimento da vegetação. Então uma coisa está associada à outra, uma coisa está diretamente ligada à outra, tá bom? Esse aqui é o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, onde fica Las Vegas. Tem uma pequenina atividade aqui que vocês vão fazer. Sim, vão fazer sim. Por quê? Porque tem que fazer. Agora para falar um pouquinho da vegetação brasileira. Mas primeiro, quanto tempo nós temos de vídeo já? Meu Deus, 13 minutos já. Como eu falo, hein, gente? A vegetação brasileira, a paisagem vegetais no Brasil pode ser dividida em 4 formações, que são elas: florestais, campestres, complexas e litorâneas. No caso, essa classificação foi elaborada por essa senhora aqui, a Dora Amarante Romariz, uma geógrafa que fez um trabalho brilhante nessa questão e em outros pontos também, tá? Então, quando a gente fala nas formações campestres, até falamos um pouquinho sobre elas agora, né? Perceba aqui, ó, no mapa do Brasil, ó, nós temos as formações florestais, as litorâneas e as campestres, as arbustivas, por assim dizer, e herbáceas. Percebam que aqui, ó, os campos estão aqui no sul do Brasil. Aqui também nessa região, o que fica aqui? Pantanal, galera. Pantanal também tem uma vegetação campestre. Um pouquinho aqui, ó, em Minas Gerais, e aqui, ó, na região norte do Brasil, no estado do Amapá, certo? Tem um pequenozinho batendo aqui em cima, então se sair o barulho, tá? Vocês, por favor, ignorem esse satanás que está aqui. Até me desconcentrei. E
quando a gente fala dessas formações, a Amazônia, cobrindo toda a região norte, nós temos aqui a mata de cocais. A mata de cocais, é bom que vocês entendam o seguinte, ela é uma vegetação meio que de transição. Ela marca a passagem, por exemplo, da vegetação amazônica, que está aqui na região norte, para a vegetação de caatinga e também de cerrado, que se encontra ali na região nordeste, tá? E um pouquinho ali também na região centro-oeste, ok? Mata Atlântica, ela pega toda essa faixa litoral aqui, ó. Hoje em dia resta muito pouco da Mata Atlântica. A vegetação litorânea também foi muito desgastada, muito devastada, na verdade. A gente percebe que, na verdade, o Brasil ele tem muito pouco de alguns tipos de formação vegetal, porque desde a chegada dos portugueses até aqui, né, nesses 520 anos, a formação vegetal no Brasil, as formações vegetais, elas foram, sabe, exploradas ao máximo, muito além da sua capacidade, e a gente vê que isso trouxe profundos prejuízos para a gente, né? Não só para a natureza, mas para a gente que vive aqui. E ainda hoje esses prejuízos estão são constantemente ainda trazidos até nós, porque eu sei que vocês, de modo geral, não têm muito hábito de acompanhar jornais. Aliás, aconselho a fazer isso, mas está tendo incêndios na Amazônia, no Pantanal, né? Todo o tempo saindo no jornal. Não sai mais porque existem alguns interesses de certas pessoas para que esse tipo de notícia não saia na mídia, mas a gente sabe que está acontecendo e isso é muito triste mesmo, certo? Mas enfim, voltando para cá, vamos falar, essas formações de campos, né, nós já falamos sobre ela agora há pouco, elas estão principalmente aqui no sul do Brasil, mas não somente no sul. Apesar de ser pampa gaúcho, né, existe também em outras partes do Brasil. Aqui é uma criação de ovelhas em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bonito esse lugar, bem bonito mesmo. Para jogar uma bola aqui, pense. Logo eu que sou pouco bom, demais bom. As formações litorâneas, no caso, são aquelas que estão ali na beirada, no litoral, na beira-mar, ou nesse caso, na beirada do oceano. Nós temos basicamente os mangues e as restingas, tá? Então, olha só, os mangues estendem-se de Santa Catarina até o Amapá, apresentam pouca variedade de vegetais e são formados por vegetações halófilas e higrófilas. O que é isso? É só pesquisar aqui, ó. Halófilas, organismos que podem se desenvolver em ambientes com alta concentração de sal. Por quê? Porque apesar de nós termos ali essas áreas aqui, ó, parecem um igarapé, são áreas que estão em contato diretamente com as águas oceânicas e por conta disso as águas ficam meio que misturadas. É o que a gente chama de salobra, né? Inclusive é nessas áreas que às vezes alguns tubarões eles invadem essas áreas, algumas espécies, né? Não todas, algumas espécies invadem essas áreas para ter seus filhotes, porque são áreas mais tranquilas, não tem a mesma maresia e correnteza do oceano. E já teve casos de tubarões invadindo essas áreas, inclusive até aqui na Amazônia. Portanto, quando vocês estiverem tomando banho lá na aldeia, fiquem espertos, tá? Pode ser que algum tubarão apareça por lá. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Acabei com o banho de muita gente. E as halófilas, no caso, são essas áreas, né, onde os organismos podem se desenvolver em ambientes com alta concentração de sal. E higrófilas são vegetais que se adaptam bem em ambientes úmidos, assim, em ambientes extremamente úmidos, muito molhados. Então perceba que aqui essas vegetações e os animais que estão também, os peixes que estão aqui, e até os animais terrestres, por assim dizer, eles se adaptam muito bem a essa alta concentração de sal que tem aqui, apesar de você olhar e visualmente pensar que é água doce, na verdade é uma água que está meio que misturadinha, tá bom? Por se encontrar em áreas com presença de água doce e salgada, são verdadeiros berçários naturais para animais, graças à presença abundante de matéria orgânica. É nos mangues que se pratica a extração do caranguejo. Esse ecossistema, que eu não gosto, na verdade. Esse ecossistema está ameaçado pela urbanização e industrialização em áreas litorâneas. Porque como o litoral brasileiro ele foi muito ocupado pelos portugueses, e é até hoje, né, pelos brasileiros que aqui estão, essa vegetação ela foi muito devastada, muito destruída, resta muito pouco dela, e boa parte dela, felizmente, está sob preservação, são áreas de preservação, certo? Apesar de que o governo não está muito ligando para isso, mas enfim.
E as restingas são formações vegetais que ocorrem em solos arenosos ao longo das planícies costeiras, tá? Formando verdadeiros cordões vegetais. Nas praias são comuns espécies halófilas que se desenvolvem em solo salgado e arenoso, como a salsa de praia, o capim da praia e o capim da areia, tá? Ó, essa fotinha aqui ela não está muito clara, mas se a gente botar aqui, ó, restingas, vamos ver o que o tio Google traz para nós. Olha, como eu falei, ó, isso aqui é muito comum, por exemplo, aqui no Pará você vê muito isso, para quem já foi, né? Salinas, Crispim, aquelas praias, zona do Salgado paraense, ela tem muito isso aqui, ó, esse tipo de formação vegetal, assim, que são desenvolvidos em solos arenosos com presença de alta concentração de sal. Por quê? Porque esse mar que está aqui, água salgada, obviamente, ele também evapora. No que ele evapora, a água sobe, mas o sal, ele, digamos, ele não é que ele se desfaz no ar, ele, entre aspas, fica solto no ar e o vento vem trazendo esse sal para as areias. É por isso que a areia fica misturada, um pouco de areia, um pouco de sal, e esse sal também entra em contato, claro, com essas formações vegetais, fazendo com que essas plantas, para sobreviverem, tenham que se adaptar a essa alta quantidade de sal. Obviamente com os animais também, certo? Deixa eu ver, não sei se vai aparecer aqui. Salinas, bora ver se aparece. Acho que é Lago da Coca-Cola, Salinas. Isso aqui é no Pará, lá em Salinas. E perceba que aqui você tem até uma formação com certas árvores, certo? Que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado quando fala de restinga. Mas a vegetação, olha, ela é bem espaçada e ela é na areia. Perceba, lá no fundo da cidade já está visível, ok? Se a gente for falar aqui, vou colocar aqui, zona do Salgado, zona do paraense. Coloquei zon. Sim, eu quis dizer zona do Salgado paraense. Não, mas eu quero ver as praias. Bora ver se aparece aqui, ó. Viu? Ó. Restinga. Tá. Isso aqui é a restinga. E esse lugar eu não faço ideia onde seja. Mas é bonito pra caramba, velho. Bonito mesmo. Enfim, o Pará tá cheio de lugares bonitos, cara. Lugares lindos mesmo. Enfim, tá? Como já estamos em 23 minutos, deixa eu ver aqui, formações complexas, deixa eu só... Eita, lento para carregar. Já vai fazer o seguinte, não, isso daqui fica para uma próxima aula, fica para a semana que vem, porque como já tem 23 minutos, quase 24, a gente não quer fazer um vídeo muito longo para não ficar muito chato. Ainda mais que hoje é sexta, miséria. Tá, então nos vemos no grupo. Vai ter atividade? Claro que vai. Então me aguardem. Beijinho para vocês e até depois. E eu fiz a arminha, não. Arminha é meu ovo. Até depois.